Ana. Sou Rafael e somos do Passos Entre Linhas. Então, galera, hoje a gente vai falar um pouco sobre o filme que estreia no dia 20 de fevereiro, que é o filme Luta por Justiça. Um filme estrelado por Michael B. Jordan, pelo Jamie Foxx, pela Brie Larson, pelo Rob Morgan, Tim Blake Nelson, o Rafe Spall e Karen Kendrick. Um filme aí que é dirigido pelo Destin Daniel Cretton e que é um filme baseado em um livro do Bryan Stevenson, o Just Mercy, A Story of Justice and Redemption, que foi um livro publicado em 2014 e foi um dos livros mais vendidos durante o ano, né, durante os 3 anos seguintes, e um livro muito premiado durante a sua estreia aí. E foi um dos livros mais vendidos, de acordo com o New York Times, né, durante 150 semanas, aí, período de 3 anos, e também foi eleito um dos melhores livros no ano de 2014. Então, sobre a sinopse do filme, ele conta uma história baseada em fatos que foram relatados, né, no livro do próprio Bryan Stevenson, que é um advogado. Ele é formado em Harvard e, ao invés de trabalhar em serviços que dessem grande dinheiro para ele por conta de sua formação, ele optou por ir para o Alabama para poder trabalhar com pessoas que foram acusadas injustamente, que estavam já presas e tinham nenhuma ou muito pouca ou uma orientação com advogados muito ruim. Que a gente viu no filme que isso era muito comum, né? No Alabama ele teve a ajuda da Eva Enslie, que trabalhou com ele desde o início do seu projeto, né, dessa idealização de uma instituição para poder tratar de casos de pessoas menos favorecidas socialmente. E um dos seus casos mais alarmantes foi justamente o que é relatado no filme, né, com mais notoriedade, que foi o do Walter Macmillan, que é interpretado pelo Jamie Foxx. E o caso dele foi o seguinte: em 1987, ele foi condenado injustamente pelo assassinato de uma jovem de 18 anos. E ao invés de ser julgado para depois ser preso, ele foi enviado diretamente para o corredor da morte. E o que chamou a atenção do advogado, assim que ele pegou o caso, foi que todo o processo jurídico não foi respeitado. Além dele ter sido preso antes de ser julgado, os depoimentos não batiam e era um grande indício de que aquele cara tinha sido acusado injustamente e estava pagando por um crime que ele não cometeu. Os homens que estavam lá e que foram atendidos pelo Bryan, eles em sua maioria eram homens negros que tinham sido acusados simplesmente por serem negros. Então, nítido caso de racismo. Assim, na verdade, não que todos tenham sido inocentes. Na verdade, no final do filme eles chegam até a mostrar uma estatística de que 1 em cada 9 pessoas acusadas naquela localidade ali, eles eram inocentados, que praticamente, o que é uma porcentagem muito alta. Ou seja, muitas pessoas eram enviadas para o corredor da morte sendo inocentes. E aí a questão é essa, não é que todos sejam, mas já que o sistema precisa ser justo, não faz sentido ter todo um processo desrespeitado, né? Inclusive tinham casos de homens, por exemplo, o caso do Herbert Richardson. Se você jogar na internet, você consegue ver algumas fotos dele, um pouco da história da vida dele. Ele tinha lutado no Vietnã e aí ele estava com alguns problemas psicológicos, psiquiátricos, por conta, ele foi diagnosticado com estresse pós-traumático. E eu não vou ficar contando os detalhes, né? Você pode encontrar na internet, mas também vá assistir ao filme. Mas é um dos personagens que conta com uma das cenas mais fortes do filme, né? Se você for assistir, tiver a oportunidade de assistir, é um dos personagens que vai chamar a atenção. A partir do momento dessa cena que Rafael meio que citou, até o final do filme eu não parava de chorar. Então, realmente a história dele é muito impactante, pelo menos foi pra gente. E o caso dele me fez pensar que, fazendo um link com o que acontece ainda hoje em dia,
muitas pessoas negras, muitas pessoas pobres têm uma precariedade de auxílio psiquiátrico e são condenadas por conta de coisas que elas acabam fazendo por conta desses transtornos que poderiam ter sido evitados caso elas tivessem um tratamento adequado e um respeito à sua saúde adequada. Que foi justamente o que aconteceu com esse rapaz. Ele tinha passado por todo um trauma por conta do pós-guerra, acabou cometendo um crime e ele foi julgado muito duramente sem ser considerado todo o histórico dele de saúde mental. Isso me deixou bem triste, principalmente porque a história é uma história real. E essas coisas continuam acontecendo hoje em dia. E é isso, alguns dos casos que são relatados durante o filme são casos que tiveram desfecho recentemente. Um dos colegas de Corredor da Morte, do Walter, que é um dos personagens principais lá, teve seu caso finalizado agora em 2015, foi inocentado. Então, para você ver quanto tempo, apesar dos Estados Unidos serem uma referência em termos de justiça, ainda não é muito bem, não é um mundo perfeito lá, né? A questão da justiça. Então, o tempo todo, o Brian ele vai estar martelando essa questão da justiça como sendo o oposto da desigualdade? Ou da pobreza? Da pobreza. É uma fala que me marcou muito durante o filme, é que o Brian afirma que o oposto da pobreza não é a riqueza, e sim a justiça. Então foi algo que ficou muito marcante. Esse caso do rapaz que foi inocentado em 2015, ele levou 30 anos para ser julgado corretamente, levou 30 anos cumprindo uma pena de um crime que ele nunca tinha cometido. E aí o personagem fala... Eu tô falando do personagem, são pessoas que existem, né, que viveram sim essa história, mas eu falo o personagem porque a gente sabe que é uma adaptação. Então o personagem fala que o policial, assim que ele foi preso, o policial falou que não importava se ele fosse inocente ou não, o que interessava era que ele era negro e se não era ele que tivesse cometido, ele estava pagando pelo que o amigo dele tinha feito. E isso me lembrou muito o que o movimento negro aqui no Brasil luta contra, pelo menos aqui em Salvador. Eu acompanho muitas pessoas do movimento Reaja, ou seja morto, reaja, ou seja morta, que é justamente contra o genocídio dos jovens negros. Eu lembrei dos casos de jovens que foram presos e continuam presos inocentemente aqui no Brasil, mesmo com várias campanhas contra essa situação e campanha a favor da soltura dessas pessoas. Elas continuam presas, não só homens como mulheres também. E acho que na verdade, para não ter confusão do que o filme aborda, acho que a questão levantada pelo Brian não é nem a questão de se é inocente ou se é culpado. Na verdade, obviamente, tem pessoas ali inocentes que são é uma questão muito forte do filme, mas a questão já que estamos falando de justiça, que todos passem pelo mesmo processo jurídico, penal, mesmo processo do Código Penal, Código Civil, etc. E não faz sentido você jogar uma pessoa negra na prisão e descaracterizar totalmente o sistema jurídico daquela sociedade. Então a questão vai muito além de ser inocente ou não. Vai ser a questão. Acho que o ponto central é justamente a ideia de que todo mundo deve passar pelo mesmo processo, pelo mesmo julgamento, enfim, pelo mesmo processo de julgamento. Da forma mais justa possível. Isso. E a gente está falando sobre os presos. Tem o Ralph Myers, que foi o cara que deu que foi a testemunha principal do caso, que foi interpretado pelo Tim Blake Nelson. Velho, eu tava falando com o Rafael sobre característica do filme, né? Eu pensei, não é possível esse cara, porque a pessoa real foi queimada e ela tem uma deformação facial. E aí eu pensei, não, velho, eles pegaram um ator que tinha essa mesma característica
pra poder fazer o papel, porque não é possível que isso seja maquiagem. E aí eu fui pesquisar e é maquiagem. A maquiagem dele tava... Perfeita. E assim, como o Lori lembrou, não só esse personagem, mas com exceção do Jamie Foxx, os outros personagens eles são muito parecidos com as pessoas. Então foi algo que marcou muito, porque durante a parte final do filme foram mostradas ali as pessoas do filme fazendo esse contraponto com os atores que interpretaram. Então essa sacada do diretor foi muito legal, foi muito bacana. Apesar de não parecer fisicamente com o Walter, o Jamie Foxx, aquele cortezinho quadrado deixa parecido bastante. E é isso. E os personagens, os atores encenam belíssimamente. A gente ficou envolvido. Como eu falei, eu chorei a maior parte do filme porque eu sentia a dor e a angústia daquelas pessoas e eu não parava de fazer links com coisas que eu acompanho aqui de Salvador, do Brasil, né, como um todo, pela internet. E aí não tem como a gente não se sentir afetado por isso. Outro ponto do filme, levando para o lado das questões sociais, né, discutidas que eu pesquiso e tal, também tem uma questão que me chamou a atenção, não é falado abertamente, né, no filme, mas foi pontuado em algum momento numa conversa e eu peguei a questão das mulheres geralmente ficarem, as esposas, as mães ficarem até o final apoiando e acompanhando seus filhos e companheiros, lutando, né, do lado deles, eles sendo culpados ou não, elas continuam indo lá visitar, elas continuam procurando advogado e tudo mais, e é uma discussão que é levantada por muitas pessoas. Eu acompanho, né, em artigos e tal, que normalmente as mulheres são quem continuam mesmo do lado dos seus companheiros depois da prisão. E tem muitas prisioneiras que são abandonadas pelos seus companheiros. Estatisticamente, as mulheres são muito mais abandonadas do que abandonam quando são presas. E eu achei interessante isso no filme também, porque a esposa do Walter fica com ele até o final. E o rapaz também, que foi solto depois de 30 anos, tem uma filmagem real do momento do encontro, e a mãe dele, muito emocionada, foi barril. E outra abordagem do filme, que é levantada pelo diretor, pelo Brian, que escreveu o livro, é essa divisão entre o norte e o sul dos Estados Unidos. O Alabama é um estado sulista, né, um estado muito marcado pela luta contra a liberdade dos escravizados. E, enfim, isso é muito marcante na história daquela cidade. O Brian é formado em Harvard, né, uma universidade do norte, né, com todo o pensamento muito diferente dos estados sulistas, e desce para o Alabama para tratar dessas questões. E essa divisão entre norte e sul nos Estados Unidos, ela é muito conhecida, né, até para quem não vive lá, obviamente, para quem conhece um pouquinho da história dos Estados Unidos, e percebe isso nos dias atuais. Então essa característica do racismo muito forte lá, da violência, né, contra a população negra, é muito marcante. E aí quem entende um pouco da história dos Estados Unidos vai entender que o Alabama faz parte de toda uma região que carrega muito essa identidade escravocrata. Bem, galera, então esse foi um pouco do resumo do filme, um pouco do que nós achamos do filme. E vale muito a pena você assistir, vocês que gostam, para aqueles que gostam, né, não só da temática específica da luta, né, da luta combativa contra o racismo, mas também dos filmes que são baseados em fatos. Então é um filme que vale muito a pena, é um filme que enfim, dispensa comentários, muito bom. No Brasil, o filme vai ser lançado no dia 20 de fevereiro, nessa quinta-feira agora. E eu espero que dê pra você assistir, porque realmente vale muito a pena. Eu assisti a um vídeo da Gabi de Pretas falando sobre o Olhos que Condenam, a série na Netflix, que é muito forte, que algumas pessoas que são muito sensíveis talvez não devessem assistir. Então talvez, se você for sensível, você deva esperar um pouco, né, tá mais
centrado, mais fortalecido emocionalmente para poder ir assistir, mas eu acho muito importante, sim, você ir assistir a Luta por Justiça, porque é um filme que com certeza vai gerar altas reflexões. É um filme muito bom mesmo. E é isso, vai lá assistir. Se você não é inscrito ou inscrito no canal, se inscreva, curte o vídeo, compartilha, bora trocar ideia nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.